E aí pessoal, joinha, tudo bem? Daiane Cardoso, mais uma vez aqui do Expert da Construção. Hoje a gente vai falar a respeito de EPI. Para você que não conhece o que é o EPI, é o equipamento de proteção individual. Tá? O pessoal geralmente negligencia muito esse tipo de equipamento, porque acha que tem experiência, que nunca aconteceu nada, e o fato é que pode acontecer e pode dar ruim, em várias vezes, tá bom? São coisas simples, porém que pode causar um acidente. Por exemplo, como você vai ser um profissional de manutenção e reparos, você vai lidar com algumas ferramentas cortantes. Você vai lidar com algumas ferramentas pontiagudas, certo? Algumas máquinas que tem um disco circular que pode fazer um corte profundo, tá bom? Então, você trabalha também com escadas, que pode ocasionar queda. Então, é sempre importante você se proteger, tá bom? Se você que vai começar agora já se inicia com esse hábito, onde você consegue se proteger, faz toda a diferença. Lembra sempre disso. Você está começando agora. E se você já, com as suas ferramentas, já separa uma caixa de EPI, de proteção, que são, por exemplo, óculos de proteção, proteção auricular, né, para deixar seus ouvidos aí bem protegidos contra os barulhos. Lembrando que alguns desses problemas que podem ocorrer com você vai levar mais tempo, você não vai ser perceptível na hora. Por exemplo, questões relacionadas à sua audição. Devido ao barulho intenso das máquinas, como você não usa proteção auricular, com o tempo você vai começar a perceber que você está tendo uma perda de audição. Então, se você se precave com relação a isso, você terá, né, menos complicações com relação a isso, coisa que às vezes vai atrapalhar um pouco a sua vida, tá bom? Então assim, é coisa simples, não é nada demais, mas caso você adquira esses hábitos, que faz toda a diferença, você vai prolongar muito mais a sua saúde, o que é extremamente importante para o seu negócio, tá bom? Então vamos lá aos materiais, certo? No caso de proteção para os olhos, você vai usar um óculos de acrílico transparente, de preferência aqueles que fecham mais nos contornos, tá? Quanto mais ele fecha a área do seu olho, menor a chance da fagulha passar por debaixo. Tem alguns que são muito abertos, como óculos comum, ele acaba deixando a desejar com relação a isso, porque pode vir a passar fagulha por debaixo e pode machucar você, tá bom? Tem também aquelas máscaras chapada, eu dou mais preferência para elas, porque dependendo do tipo de material que você vai trabalhar, esparrama muita fagulha, né? Às vezes você está usando uma policorte, ela joga muita fagulha. Então, para evitar de queimar o rosto mesmo, você vai usar aí a máscara de proteção total da parte frontal do seu rosto e você vai estar muito mais protegido, tanto quanto com relação às fagulhas ou até mesmo um pedaço de material que pode vir a saltar por você, tá bom? Então, o óculos dessa forma, certinho? Você vai usar também um protetor auricular, ao mesmo tempo, por exemplo, que for cortar alguma coisa, porque o ruído da máquina, ele é muito alto. Às vezes você se acostuma com aquilo, porque às vezes você já se habituou, tá? É uma forma errônea, mas infelizmente acontece. Acredite, eu já tive alguns profissionais trabalhando e o pessoal é muito resistente. A gente precisa quebrar essa resistência e levar em consideração que isso é para o nosso bem, tá? Se você entender que é para o seu bem a proteção individual, você vai acabar usando. E assim, se você usa uma vez, duas, três, isso acaba virando um hábito e você, assim como as ferramentas que você transporta, você também vai transportar a sua maleta de EPI, que é uma pequena diferença a mais de material e que faz toda a diferença com relação à sua saúde, até com relação ao seu corpo de proteção, tá bom? Trabalha sempre de luva, gente. O que acontece? A gente quando trabalha com material de corte ou de perfuração, ou até mesmo a gente trabalhando com material de encanação, né? Você vai quebrar ali a parede, às vezes a mão escapa, entendeu? Bate numa textura, numa parede texturada, aquilo arranha muito, machuca muito. Então assim, você acaba sangrando sem necessidade, tá bom? Então se você tiver de luva, se isso acontecer, mesmo que você machuque, vai ser muito menos. Então dá uma atenção para luvas sempre. Existe agora umas luvas de eletricista, antes quase não tinha elas no mercado, mas agora tem elas e são luvas que faz toda a diferença. Entendeu? A gente tem até um par delas aqui, eu vou pegar para vocês dar uma olhada como que ela é. É uma luva que ela é bem fininha, você não perde o tato. Eu sei que a maioria das vezes que a gente
usa luva, a gente perde um pouco o tato, o contato das coisas. Mas essas luvas aqui são muito boas. Ela é bem fininha e ela protege bem, ela é emborrachada, tá bom? Para você que o eletricista, principalmente o eletricista, tem que trabalhar com ela. Por quê? Porque você vai livrar aí de um choque elétrico. Caso venha acontecer de você tocar num alicate eletrificado, tocar numa parte metálica eletrificada, você vai ficar mais protegido aí e vai estar preparado para outras coisas, tá bom? E vai evitar de machucar. Às vezes você está puxando ali um cabo na tomada e escapole. A gente sempre manda com tudo à mão. E aí, tanto de luva, você vai proteger, tá bom? Certinho? Uma outra coisa que a gente sempre fala com relação às máquinas cortantes, tá? Vamos lá. Tem a esmeriladeira. Infelizmente, algumas pessoas têm o hábito, péssimo hábito, de desmontar aquela parte de proteção dela. Porque às vezes não consegue fazer um corte mais profundo. E ao invés de trocar de máquina, prefere estar tirando aquela parte de proteção. E isso é muito perigoso. Por quê? Gente, a parte de engenharia constrói as coisas pensando em todos os benefícios e riscos. E aí o pessoal estuda anos para poder criar um material e com uma certa proteção para diminuir todos os riscos de acidente contra as pessoas que utilizam aquele material. E aí o cidadão vai lá e tira a proteção para poder simplesmente cortar mais profundamente. O detalhe é que quando isso acontece, ele tira a proteção do disco. E eu particularmente já vi alguns acidentes dessa forma. O disco quebra, ele voa na pessoa e o corte é certo, tá? Na menor das hipóteses, você vai ter um corte pequeno e possivelmente que vai ter que fazer ponto. Então assim, lembra que a sua segurança é muito mais importante do que qualquer coisa. E se você entender isso com clareza, você vai sempre se proteger com relação a isso. Desmontar a máquina, fazer adaptações, não faça isso, tá? Não coloque a sua vida em risco, a sua saúde em risco por causa de uma coisa muito simples, tá? Compre uma máquina melhor, compre uma máquina que perfure com mais profundidade, tá? Existem diversas no mercado. E assim, existem diversos tipos de máquina que faz o mesmo serviço com vibração, que não faz corte, que não tem uma circunferência de disco rodando. Já existem as máquinas. Então, se você quer isso, utilize uma máquina dessa forma, tá bom? Mas coloque sempre a sua saúde em primeiro lugar. Certinho? Então vamos lá. A primeira questão aqui é que você adquira o hábito de se proteger, tá bom? Esse é o foco principal. Utilize o EPI, os diversos que existem, tá? Se você faz solda, colete de couro, certo? Luvas de couro, protegendo as mãos, máscara que cobre todo o rosto. Por quê? Solda respinga material muito quente. Qualquer tipo de material que respinga material quente pode fazer um ferimento em você. Se você não tiver com uma bota apropriada, ou uma calça, por exemplo, já vi muito pessoal soldar de bermuda. Cai uma faísca daquela dentro da bota, eu já vi umas coisas terríveis, tá? A pessoa sai correndo, dando arrancada de dentro, e o couro vai embora. Então assim, vai trabalhar com solda, calça grossa, tá? De preferência brim, tá? Um jaleco ali e um avental de proteção, tá bom? Para proteger completamente, máscara de soldador, luva, manga longa, proteger todo o braço, porque além de tudo, ela te queima como se fosse o sol. Então é importante que você esteja totalmente protegido e em segurança, certinho? O que mais que a gente tem com relação à proteção individual? A gente tem o barulho, a poeira. Você vai fazer cortes, automaticamente você vai ter poeiras, certo? Você vai trabalhar com algumas demolições para fazer encanação, vai ter poeira no ar. Imagina você passar muitos anos se expondo à poeira sem se proteger, tá? A gente tem máscaras aí hoje, ótimas máscaras, com uma proteção muito boa e que vai fazer toda a diferença, tá bom? Eu sei que não é bom respirar com máscara, eu sei que a gente tem uma experiência grande nisso aí, mas é importante que você tenha o hábito de fazer isso, porque é só quando você trabalhar com excesso de poeira, não precisa ser em todos os momentos, mas quando você fizer isso com excesso de poeira, faz isso. Está lixando a parede, tem muita poeira, faz isso. Está fazendo um corte de algum material com muita poeira, usa máscara, tá bom? E detalhe, pode usar nem só separadamente, mas também acoplado, uma máscara com óculos com proteção auricular, porque às vezes tem a produção dos 3 itens, tá? Barulho, pó, né? E fagulha. Então, é isso aí, pessoal. E outra coisa que a gente vai falar mais ainda sobre isso é de elétrica, tá bom?
quando você for trabalhar com elétrica, você precisa ter uma atenção redobrada sobre os circuitos, certo? Eu sei que às vezes tem gente que tem o hábito até de trabalhar com circuito eletrificado, tá? Nada contra, só que a gente não tem duas vidas, não tem 7 vidas igual gato, né? Lembra disso, se der ruim, é uma vez só, tá bom? Outra coisa é, tá trabalhando em local úmido, molhado, sem bota de proteção, tá? Geralmente você tá molhado ou úmido, você nem vai, não tem eletricidade, você nem vai. E se você for, tudo tem que estar totalmente desligado e tem que estar confirmado. Uma coisa que eu acho muito importante, eu faço muita parte elétrica na empresa, até hoje eu gosto muito disso, é que você, antes e depois de desligar os disjuntores, teste todos os cabeamentos, tá bom? Ah, mas tá desligado já. Não interessa, vai lá e faz o teste. É você que tem que cuidar de você mesmo, tá bom? Então, lembra disso. Você vai mexer no circuito elétrico, vai lá, pede alguém para desligar o disjuntor ou você mesmo. Testa antes e testa depois. Por que isso, Dayane? Porque a gente trabalha em imóveis que tem diversas modificações, certo? Às vezes um imóvel foi construído na frente do lote e depois construiu-se um outro no fundo do lote. Esse anexo, às vezes, tem uma ligação direta do poste. E aí você não tem a percepção. Ou então tem uma outra caixa de distribuição e de medidor para essa casa. E aí quando você fala, desliga o disjuntor, o pessoal desliga lá fora uma caixa. E quando você conecta lá e toca, você vai sofrer um choque elétrico. Vai ser eletrocutado. Isso não é nada agradável. Mesmo que não ocorra nada demais. Não é nada agradável mesmo. Não sei se você tem um hábito, já tomou algum choque na vida, mas não é uma coisa muito boa, tá bom? Então assim, vamos lá. Fica ciente disso. Trabalha, no caso da parte elétrica, trabalha com luvas. Teste sempre 2 vezes. Antes e depois com a chave elétrica. Use óculos, por quê? Porque pode dar arqueamento elétrico. Não sei se você sabe o que é isso. É aquela faísca longa quando fecha um curto. Pode acontecer. Você está tocando ali num fio fase e encosta na lata do medidor de energia, tem um aterramento, automaticamente vai dar um arco elétrico. Aquele arco, se vir no seu olho, pode causar problema. E detalhe, ele pode causar problema em você também na sua pele queimadura. Então, sabendo disso, camisa manga longa, luvas de eletricista, óculos e tá tudo certo, ok? E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com relação aos EPIs, ok? Espero que você tenha pegado aí muita coisa, porque faz toda a diferença para a sua saúde, para o seu negócio e para te proteger, ok? Forte abraço, tudo de bom, valeu!